Pessoal, boa tarde. Nós vamos dar início a uma sequência de aulas que tratarão de repassar o nosso assunto da unidade, que é o ciclo das revoluções burguesas. Esse ciclo das revoluções burguesas inicia lá no século XVII com a Revolução Inglesa e avança por todo o século XVIII com o movimento do Iluminismo, com o surgimento das ideias de liberalismo na economia, e depois, mais intensamente, com a ocorrência das grandes revoluções, das três grandes revoluções no final do século XVIII, que são a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, esse conjunto de movimentos será o assunto de nossas conversas nas próximas semanas. Antes de começarmos, eu quero dirigir a vocês uma palavra especial por esse momento que a gente está vivendo, né? A tela de fundo aqui do computador é a cena que ocorreu antes de ontem, que foi o Papa Francisco impetrando a bênção especial para aqueles que são católicos, para o mundo todo, na Praça de São Pedro, absolutamente vazia. Muitos de vocês devem ter visto isso no noticiário, né? Noticiário é o que a gente mais tem visto nesses últimos dias. E essa cena, na minha opinião, ela é candidatíssima a uma das imagens mais poderosas desse ano de 2020. Ela é imensamente bonita, e bonita exatamente porque ela ocorre no meio de um momento de profunda angústia, de profundas preocupações que a humanidade inteira está vivendo. Então, ao mesmo tempo, ela é uma cena também que nos traz muita esperança. Uma palavra, a pregação do Papa Francisco foi uma belíssima, uma mensagem de esperança e uma lembrança para todos nós de que existe um dia de amanhã, tá certo? Então, pensando nisso, é que eu quero lembrar para todos vocês que esse imenso desafio que a gente está vivendo nesse momento, né, é um desafio individual e social. Um desafio em que todos nós, o vírus ele se expandiu democraticamente por todo o planeta. Ele atingiu judeus, árabes, cristãos, o mundo que vive sob o governo chinês, os Estados Unidos, os povos da América Latina, a Europa, todos estão vivendo sob as angústias desses dias. Então, é um desafio imenso do ponto de vista social, do ponto de vista individual, de a gente refazer hábitos, refazer costumes, não é? Repensar mesmo o modelo de vida que a gente vinha tendo, né? Isso é muito importante. Nesse nosso caso especial, nós precisamos seguir as orientações das autoridades sanitárias, dos estudiosos, dos médicos que estão se debruçando, dos cientistas que estão se debruçando diuturnamente, pensando em soluções para tudo isso. Seguirmos também as orientações do colégio, as orientações do professor, aprendermos juntos tudo isso que a gente vai fazer aqui, que é uma aula, uma experiência que nós não tínhamos no nosso cotidiano, né? A educação à distância, ela sempre foi pensada, e ela é pensada, não para substituir a escola normal, mas a gente está tendo que lançar mão desses instrumentos para que a gente possa aliviar os prejuízos que a gente está vivendo nesse momento todo no mundo, né? Então, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, tá certo? Queria lembrar a todos vocês que vocês precisam organizar os seus horários de estudos, aproveitar esse tempo que vocês estão em casa para colocar em dia a sua leitura, colocar em dia os filmes que você precisa ver, aqueles filmes que serão cobrados para você
nos vestibulares do final do ano. Você lembre que o vestibular seriado da UPE, todos aqueles que vão fazer, tem uma lista de livros e uma lista de filmes para assistir, né? É importante que você faça isso agora e lembrar para você exatamente isso. Depois que isso vai passar, né? Que é um mês, 2 meses, isso vai passar, a gente vai estar todo mundo de volta junto na sala de aula, e no final do ano você vai estar fazendo vestibular, fazendo provas, fazendo Enem, fazendo SSA, vai estar e vai ter grandes resultados, eu tenho certeza disso. Então, aproveite esse momento para disciplinadamente, organizadamente, um momento muito importante para essa nossa autodisciplina. A educação à distância é fundamental ter essa autodisciplina para que a gente possa superar tudo isso com muita alegria, com muito mais alegria e tranquilidade do que a gente está tendo, hoje, tá certo? Um abração para cada um de vocês nesse momento que a gente está. Em todos os outros também, é claro. Tá certo? Então, pronto, é isso. Vamos iniciar nossa conversa específica, né? E tratando do iluminismo, né? O assunto de nossa conversa a partir de agora é o que foi esse grande movimento que tomou a Europa no século XVIII. Praticamente durante todo o século XVIII, não teve país que não tivesse um pensador iluminista, não teve lugar que não sofresse algum efeito, no Brasil se traficava livros. Rousseau era trazido, escondido pelos padres que vinham para a Europa para ser lido aqui no Brasil, tá certo? Eu escolhi a imagem para ilustrar o slide de abertura, exatamente a Torre Eiffel, iluminada com as cores da bandeira tricolor francesa, que usualmente se interpreta hoje como sendo o liberté, égalité, fraternité, a liberdade, igualdade, fraternidade, que foi o lema da Revolução Francesa, lema inspirado no iluminismo. Existe, claro, uma outra interpretação para essas cores da bandeira, tem a ver com as cores de Paris, durante a Baixa Idade Média, que era muito mais representada pelo vermelho e pelo azul, o branco era a cor da nobreza, tem uma história assim. Mas o importante é que a alma do francês, ao longo do século XIX, passou a associar a sua bandeira a essa ideia da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, pensando em tudo isso, vamos começar. Eu quero convidar esse início da nossa conversa a pensar, a que a gente perceba exatamente como é que a gente tem resquícios, não é meia palavra, mas como a gente tem elementos do iluminismo no mundo de hoje. Não é? Eu começo pela ideia de Paris, a cidade-luz. Não é? Paris, a Ville Lumière, a cidade-luz. Usualmente a gente imagina Paris como cidade-luz porque ela é uma das cidades, foi uma das primeiras cidades a serem melhor iluminadas na Europa. Isso, de fato, é uma verdade, mas o nome se deve muito mais a Paris ter sido centro do movimento intelectual do iluminismo do que as reformas urbanas que iluminaram a cidade. Promoveram a mudança do centro, enfim. Paris já era considerada, já era chamada, já era apelidada de Ville Lumière antes das importantes reformas urbanas que ela passou a partir de 1860. Algumas dessas reformas são retratadas bem no romance de Victor Hugo, Os Miseráveis, que muitos de vocês já leram pelo menos uma versão resumida ou viram um filme. Então, Paris, a cidade-luz. A gente tem também um outro símbolo importantíssimo que remete ao iluminismo, que é a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, ela foi um presente do governo francês
aos Estados Unidos no centenário da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram independentes em 1776, e no centenário, o governo francês deu ao governo americano esse belíssimo monumento que está na entrada da Bahia de Nova York, de Manhattan, a região nordeste, a região mais rica, mais próspera dos Estados Unidos. O nome oficial dessa estátua é a Liberdade Iluminando o Mundo. A tocha que ela segura é a liberdade, mas é também os ideais do iluminismo. Liberdade aí está diretamente ligada à discussão que se fazia no iluminismo sobre os direitos dos indivíduos, os direitos naturais, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão. Então, a Estátua da Liberdade remete a essa reflexão. Paris tem, vocês podem ver aqui na imagenzinha que está aqui ao lado, Paris tem 9 réplicas da Estátua da Liberdade espalhadas ao largo da cidade, que o turista pode apreciar, tá certo? Mas nós temos também um quadro que está praticamente em todo o imaginário nosso ocidental, que é o quadro das jornadas revolucionárias durante o período da Revolução Francesa. E parecido com o nome da estátua, o nome desse quadro é A Liberdade Guiando o Povo. Uma moça segurando a bandeira tricolor, em meio a um cenário de batalhas, esfumaçado, conduz o povo numa das marchas das jornadas revolucionárias. Uma outra imagem que eu quero que a gente perceba é a efígie da República, que está na nossa moeda de R$1, nas nossas cédulas de real aqui no Brasil. Essas imagens, a nossa moeda de real, o quadro aqui do romantismo francês, do Delacroix, da Liberdade, a Estátua da Liberdade, elas são mais ou menos a mesma moça que estão neles representados, né? E essa moça, ela representa na cultura política francesa exatamente a República. A República é outra ideia caríssima, outra ideia queridíssima, trazida ao debate político pelo movimento do Iluminismo. Então, símbolos contemporâneos, políticos extremamente importantes, eles nos remetem ao debate do Iluminismo. Agora, veja bem, se a gente tem... Atenção aqui, vamos aqui, todo mundo comigo, né? Então, vamos lá. Se a gente tem presença forte do debate do Iluminismo em coisas importantes assim, a gente também tem um debate do Iluminismo presente em coisas contemporâneas, por exemplo, o movimento anti-vacinas que surgiu nos últimos 10 anos, 15 anos, principalmente nos Estados Unidos, e que tem apresentado um triste resultado. Pela primeira vez, depois de muito tempo, o sarampo voltou a ser uma doença registrada nas estatísticas oficiais. Isso tinha desaparecido há um bocado de tempo, já há uns bons 20 anos, e alguns dos principais países do mundo voltaram a registrar casos. Motivo simples. A partir de um senhor na Inglaterra, espalhou-se um boato, né? A gente chamou de fake news, né? Espalhou-se um boato de que as vacinas contra o sarampo podem causar efeitos colaterais nas crianças que as tomam, como, por exemplo, autismo. Uma coisa absolutamente absurda, sem nenhuma comprovação científica, mas são exemplos
de movimentos de ignorância, no sentido quase, né, ignorar, desconhecer, que se expandem. O mais impressionante é que esses movimentos não ocorrem em pessoas sem instrução. Muitas vezes são pessoas de classe média, são pessoas até que estudaram e que simplesmente passam a acreditar em teorias da conspiração, em coisas desse tipo. Então, esse debate sobre o iluminismo nos remete também a movimentos contemporâneos que surgem nas últimas décadas, agora, hoje, nesse momento que a gente está aqui conversando, e que nos remetem a, a, um, a um desafio que é discutir e apresentar, fazer com que as conquistas da ciência sejam apreendidas pela sociedade como algo concreto, como algo que a gente pode pôr em prática, né? Nesse sentido, a gente também tem grandes escritores que se propõem a fazer esse trabalho de divulgação científica e de combate, né, à propagação dessa ignorância. Um deles é o professor Steven Pinker, de Harvard, inclusive tem um livro recente chamado Um Novo Iluminismo. Então, veja bem, se você tem alguma dúvida de que iluminismo, que é um assunto do século XVIII, pudesse ser um assunto contemporâneo, o livro do professor Pinker foi publicado há 2 anos nos Estados Unidos e Europa e lançado ano passado aqui no Brasil. E ele trata exatamente dos avanços que a ciência trouxe para o mundo nos últimos 200 anos. Um outro autor extremamente importante que eu recomendo fortemente a vocês é o Yuval Harari. O Yuval tem um livro extraordinário, que é o 21 Lições para o Século XXI, e que trata o tempo inteiro disso, do combate, de como é que a boa ciência, a ciência que nos traz informações, que nos traz a iluminação sobre coisas que a gente desconhece. Como é que a razão pode fazer com que a gente intermedie o debate público, debate contemporâneo público no presente, tá certo? Aqui tem uns gráficos que o professor Pinker nos mostra que são muito interessantes, né? E que vão na contramão do que a gente imagina, às vezes, sobre a situação que o mundo está. Por exemplo, nos últimos 200 anos, reduz-se imensamente o número de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Essa partezinha vermelha aqui do gráfico, né, mostra essa condição, e ela reduz-se a cada momento. A gente tem também, nos últimos 200 anos, um aumento do número de regiões do mundo que vivem, de países que vivem sob regimes democráticos, né? Note que isso aqui os países que vivem sob regime democrático estão aqui nessa faixa verde. A gente tem a grande queda aqui no final dos anos 20 até meados da década de 40, representados pela Segunda Guerra Mundial e o avanço dos regimes nazifascistas na Europa. Mas depois disso, do final da guerra, né, nós temos um aumento significativo dos povos que vivem sob esses regimes. Democracia é um tema que remete diretamente ao iluminismo. Rousseau, o voto, o cidadão, tá certo? A redução do número de conflitos ao longo do mundo, né, o número, quando a gente coloca num gráfico, a gente quase se espanta, porque às vezes no nosso cotidiano a gente tem a impressão de que a gente está tendo hoje, mais do que nunca, guerras e conflitos. E quando a gente vê um gráfico desse, quando a gente mostra, por exemplo, guerras entre estados se reduzindo tão grandemente dessa maneira, né, o número de mortos, tudinho, a gente é obrigado a repensar algumas coisas que nós estamos vivendo. Então,
Pronto, nesse primeiro momento, nós vimos como o debate do iluminismo ele é contemporâneo e ele está presente nos nossos dias. Agora a gente vai para um novo momento. Atenção, viu? Todo mundo aqui comigo. Se quiser ir lá tomar uma aguinha, pode ir, mas fica me ouvindo e volta para ver esse gráfico aqui. Olha só. Nós temos precursores do iluminismo no século XVII. Vê só. Esses precursores, os grandes nomes são 5. Newton, Copérnico, Galileu, Kepler, Descartes. Cada um deles traz uma grande contribuição à ciência e à pesquisa no século XVIII, e essa contribuição ela ajuda a minar, ela ajuda a fazer com que o velho mundo do século XII, XIII, XV, o velho mundo medieval, ele vá ruindo, tá certo? Newton e suas descobertas da física, do funcionamento da natureza pela matemática, não é? Pelas leis matemáticas. Copérnico com a teoria do heliocentrismo, jogando por terra a velha ideia de que a Terra era o centro do universo. Galileu traçando as órbitas terrestres. Kepler, Descartes, talvez o mais popularizado que a gente teve depois de Newton, seja, mesmo sem a gente falar no nome dele, seja Descartes, porque o método científico tornou-se o padrão da pesquisa científica praticamente em todas as ciências chamadas as ciências duras, as ciências naturais, né? Você faz a pesquisa em biologia, em química, em física, a partir do método, basicamente, que Descartes traçou, da observação, do registro, da análise, da repetição daquilo que você observou e registrou. Aquilo que você pesquisou deve ser passível de que outra pessoa, outro pesquisador, nas mesmas condições, chegue à mesma conclusão. Então, o avanço de todas essas conquistas, não é? Esses senhores todos terem podido publicar os seus livros, podido publicar os seus textos, trouxe uma nova condição para o pensamento no mundo. Essa condição a gente pode expressar na figura de Kant, né? Que vive até bem depois deles, 100 anos depois deles quase, mas que sintetiza tudo isso no sapere aude, na coragem de saber, na coragem de interrogar. Cada um desses homens, esse quadro aqui do canto direito, eu acho muito impressionante, que é o Lição de Anatomia de Rembrandt, não é? Um conjunto de cientistas, de médicos, estudando um corpo humano sem vida e vendo a estrutura desses corpos por dentro, né? A lição de anatomia pintada por Rembrandt, junto com o lema de Descartes, eu acho que refletem muito esse avanço todo da Revolução Científica do século XVII, né? A coragem de duvidar. Você já imaginou a quantidade de coragem que se precisava de um pensador no início de 1700 para escrever, às vezes questionando verdades estabelecidas por religiosos, por pensadores políticos há séculos, né? Então, a ousadia de saber. Esse vai ser o grande espírito do iluminismo. Essa sociedade contra a qual o iluminismo está se batendo, essa sociedade contra a qual o iluminismo se confronta, é a sociedade do antigo regime. Essa sociedade do antigo regime você conhece com aquela velha, isso aqui é a título de revisão, tá certo? Para a gente recordar. Essa sociedade do antigo regime é aquela sociedade que vem da Idade Média, não é? A gente tem na Idade Média aquela sociedade das três ordens, conhecida como sociedade das três ordens, os cavaleiros que guerreiam, os sacerdotes que oram e os camponeses que trabalham. No século XV, XVI, essa sociedade de três ordens se torna um pouco mais complexa.
Mesmo assim, basicamente, ela é a sociedade de 3 classes ou 3 estados que existirá até as vésperas da Revolução Francesa. Então, veja aqui, no topo dessa sociedade, o rei e os seus lordes, barões, a sua nobreza. Numa camada, o clero também fazendo parte disso, né? Então, nobres, o rei, nobres e clero, compondo uma camada da sociedade privilegiada, que não pagava impostos, uma série de coisas. E na base dessa sociedade, camponeses, trabalhadores urbanos, especialistas em manufaturas, trabalhos especializados, inclusive o trabalho de professor. As cidades eram repletas desses profissionais daqui. Lembrem-se que já em 1400 e 1500, as cidades, grandes cidades europeias, todas elas têm universidades, têm escolas, né? Então, advogados, professores, artistas, artesãos os mais variados, comerciantes os mais variados, burgueses, a sociedade burguesa, burguesia nessa época, é exatamente esse pessoal aqui que vive nos burgos, nas cidades, tá certo? Mas um pessoal extremamente oprimido por essas duas camadas superiores aqui, que eles literalmente sustentam, ok? Então, o antigo regime, sob o ponto de vista político e econômico, é essa pirâmide daqui. Esse antigo regime, ele vai sofrer os abalos ao longo do século XIX, provenientes de todas essas mudanças que o iluminismo vai trazer, né? E desse ciclo de revoluções burguesas que a gente falou lá no início, quando a gente começou a apresentar aqui essa aula. Então, veja só, a linha de tempo básico para a gente se situar. 1649, a execução de Carlos I. 1688, a Revolução Gloriosa. A execução de Carlos I, o rei inglês que queria impor o absolutismo sobre o parlamento e que acabou literalmente perdendo a cabeça, executado por uma rebelião da burguesia, que tomou o parlamento, se impôs pelo parlamento e proclamou a república na Inglaterra. Isso durou 10 anos, depois a monarquia foi restaurada na Inglaterra até hoje, né? De 1660 até o presente momento, o regime de governo inglês é o monárquico. 1688 é a Revolução Gloriosa, é a conclusão desse processo onde a burguesia se impõe sobre o governo inglês com a nova derrubada do rei. Carlos II aqui, Jaime II aqui, ele é deposto em nome de seu genro, que assume o governo inglês, aceitando, presta atenção aqui comigo, o novo rei inglês, que é o Guilherme de Orange, da mesma família do Maurício de Nassau, que vem para aqui para o Nordeste, ele assume o governo inglês em 1688, nesse processo que a gente chama de Revolução Gloriosa, aceitando se submeter ao poder do parlamento. Isso é o que representa a Revolução Inglesa, tá certo? A submissão do rei inglês ao poder do parlamento. Então, muito bem. Passado esse ciclo aqui da Revolução Inglesa propriamente dito, logo em seguida, a gente tem o nosso primeiro grande iluminista que se sente à vontade para escrever, que é Locke, escrevendo o Tratado do Governo Civil, que a gente vai ver já daqui a um pouquinho. É aqui nesse texto do Tratado do Direito Civil que Locke defende a liberdade, aqui ele explica o seu conceito de surgimento da propriedade, da liberdade individual, do direito de rebelião contra o rei tirano. Então, é um texto extremamente importante e que Locke escreve porque ele viu esses acontecimentos daqui. E ele está interessado exatamente em afirmar a supremacia do cidadão sobre
o rei, a supremacia do parlamento sobre o governo do rei. Em 1748, Montesquieu publica O Espírito das Leis, não é? Depois de um longo período, coroando seu largo período de estudos, o Espírito das Leis, ele consolida a visão de que o governo não pode estar concentrado, todas as funções de governo, que Montesquieu explica serem três, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, esses poderes não podem estar concentrados numa única pessoa. Então, o Espírito das Leis é publicado aqui. Em 1751, a enciclopédia começa a ser publicada. Em 1762, Rousseau publica o Contrato Social. Em 1773, a gente vem de novo para o momento em que essas ideias elas estão sendo postas em prática. Nos Estados, nas 13 colônias, vai acontecer a revolta do porto de Boston, onde a população derrama todo o chá que estava sendo tributado exacerbadamente no Rio. E essa revolta é conhecida como Revolta do Tea Party, Revolta da Festa do Chá. Ela é uma marca fundamental para o nacionalismo americano, para o patriotismo americano, tá certo? 1776, a independência das 13 colônias, que passam a se chamar Estados Unidos da América. Em 1787, a Constituição dos Estados Unidos da América. Né? E 1789, a Revolução Francesa. Então, esse século XVIII é o século de todas essas mudanças daqui. Né? O século em que todas essas coisas aqui estão acontecendo e vão transformar o mundo dos próximos 200 anos. Ok? Uma linha, tá certo? Repito, pode dar uma levantadazinha, mas não deixe de prestar atenção aqui, ok? Características desse pensamento iluminista, e algumas delas a gente já falou aqui nessa nossa conversa. Crítica ao antigo regime, ao fanatismo religioso, ao clero e ao absolutismo. Liberdade de pensamento, uma defesa contundente da liberdade de pensamento, da liberdade de escrever, da liberdade de falar, não é? A defesa da razão como intérprete do mundo, quer dizer, a ideia de que a minha razão ela é capaz de interpretar a natureza, explicar a natureza. Isso tem uma consequência. Se eu interpreto e explico a natureza, eu posso submetê-la, eu posso dominá-la, tá certo? Então, por exemplo, pense isso de uma forma prática. A física é uma das ciências fundamentais que surgem nesse período das luzes, que se afirma. Por que se estuda física, além de ser para nos aperrear? Não é? A gente estuda física para a gente aprender a fazer uma barragem. A gente estuda física para a gente mandar uma espaçonave para fora da órbita terrestre, trazê-la de volta e, salvo algum erro, algum engano, todo mundo vir são e salvo. É para isso que a gente estuda física. Então, a gente estuda física para criar coisas, criar novidades sobre a Terra, tá certo? Então, a educação é uma força emancipadora, é outra ideia fundamental do iluminismo. Vocês podem notar que essa ideia da educação como a emancipação, como liberdade, como crescimento, ela está presente até os dias de hoje. Né? Hoje, talvez mais do que nunca, todo mundo tem essa ideia de vou estudar para melhorar de vida, para dar bem na vida. Né? A educação pode transformar as nossas vidas. Isso é uma ideia que vem do iluminismo. A defesa de direitos individuais, liberdade, propriedade, a vida, todas essas coisas que nos parecem tão normais hoje, elas foram, na verdade, registradas, defendidas, justificadas nesse século das luzes. Veja que essa ideia de liberdade, que eu tenho direito à vida, ela não existia na Alta Idade Média. O rei tem direito sobre a minha vida na Alta Idade Média.
O rei tem direito sobre a minha propriedade. Essa ideia de que a liberdade, a propriedade e a vida são direitos inalienáveis do cidadão, do indivíduo. A própria ideia de indivíduo é uma ideia do século das luzes. Veja, repetindo, a ideia de que a liberdade, a propriedade e a vida são direitos inalienáveis do indivíduo é uma ideia do século XVIII. Porque antes do século XVIII, o rei absoluto poderia lançar mão dessas coisas que são minhas. Ele poderia tomar a propriedade, isso normalmente acontecia. Por exemplo, no século XV, durante a peste negra, você já deve ter ouvido as teorias da conspiração aí que falam sobre a China ser responsável aí por essa coisa toda que está acontecendo aí nos nossos dias. Né? No século XV eram os judeus. No século XV, a peste negra foi justificada como sendo a obra de judeus. Século XIV, século XV, todas as pestes, a peste negra teve vários ciclos, sempre eram os judeus, diziam que os judeus envenenavam os poços, que os judeus traziam para dentro da cidade animais infectados. E isso era usado para quê? Em muitas cidades a população se revoltava contra os judeus ali, linchava os judeus e depois a propriedade desse pessoal era absorvida pelos barões, pelos grandes senhores feudais da região. Tá certo? Então, quando isso que nos parece tão normal, liberdade, propriedade, vida, educação, defesa da razão, essas coisas não eram normais no século XV, não eram normais no século XIV. Essa ideia de direito natural ela é antiga, ela vem da Grécia, né? O direito natural, jus naturalismo. Jus é direito em latim, naturalismo de natureza, um direito que já vem com a própria natureza. Isso existia, a ideia de que há um direito que vem com a natureza era uma ideia presente entre alguns pensadores gregos antigos, né? A ideia de que a gente já nasce com alguns direitos, e ela é retomada agora, depois do Renascimento, por muitos juristas, muitos pensadores. Porque, veja bem, qual é a importância de você entender esse negócio do direito natural? Se eu já nasço com alguns direitos, o rei absoluto não pode tomar esse direito de mim. É uma volta a aquela conversa que a gente teve ainda há pouco, tá certo? Então, essas são características do iluminismo. O resumo disso tudo foi dado no final do século XVIII por Kant. Kant escreve um texto chamado O que é o esclarecimento, e nesse texto de Kant, ele indica que o iluminismo, o esclarecimento, o iluminismo é exatamente o momento em que o homem sai da sua menoridade, da sua tutela, da sua infância, e ele passa a pensar por si próprio. Né? Ele é nesse texto de Kant, o que é o esclarecimento, que ele afirma que as pessoas precisam ter o sapere aude, a coragem de saber, a coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. Então, você tem, durante todo esse século XVIII, filósofos, economistas, artistas, escritores e professores contra o antigo regime. Nos salões da nobreza, em reuniões, em bibliotecas, né? Ainda vai demorar um pouquinho, mas logo vai ser rapidinho que vão aparecer os cafés parisienses, onde esse debate intelectual vai ganhar as ruas. Ok? Todo mundo aqui comigo ainda? Muito bem. Vamos fazer uma revisãozinha do que a gente viu até agora, né? Então, vamos lá. Nossa primeira revisão disso daqui, dessa nossa primeira aula, tá certo? Somos herdeiros do iluminismo, ok? Essa primeira ideia que nós vimos aqui nessa conversa até aqui o momento. A gente tem símbolos do iluminismo presentes em toda a sociedade ao nosso redor.
O iluminismo defende, na sua essência, o racionalismo, direitos e liberdades individuais. Isso foi feito por uma série de pensadores, por uma série de escritores ao longo do século XVIII. Ok? Terceiro ponto. A coragem de duvidar, a coragem de questionar. Ok? Isso é uma coisa fundamental do iluminismo. Aquilo que foi insinuado somente por René Descartes, que era quando nos ensinou um método de pensar, ele agora vai ser afirmado com todas as letras por Kant no final do século XVIII. Você nota que há uma demora nisso, que é o processo de maturação, que é um processo de crescimento, até que a sociedade esteja madura para afirmar isso. A coragem de duvidar, coragem de questionar. Essa revolução científica foi a base, essa revolução científica do século XVII, de 1600, ela foi a base do pensamento iluminista que vai vir depois, né? A investigação da natureza. A gente pode resumir essa revolução científica: Newton, Copérnico, Descartes, Kepler, Galileu. A gente pode resumir as ideias desses senhores todos com a ideia de que eles estão investigando a natureza. Estão investigando a natureza tendo como causa a própria natureza. É isso que os faz a grande novidade do século XVII. Newton, com a sua física, um conceito interessante de física, entre outros possíveis, claro, é que a física é a natureza explicada pela matemática. Né? Então, isso significa que a nossa razão, porque a matemática é fundamentalmente uma ciência racional, é a nossa razão explicando a natureza, ok? O iluminismo investiga e propõe sobre a vida social e política, tá certo? O iluminismo investiga e propõe pensando sobre tudo o que está acontecendo na vida social e política durante o século XVIII, ok? Então, nós vamos dar uma pausa nesse momento. A gente vai encerrar essa nossa primeira aula, tratando sobre o iluminismo, onde nós vimos esses aspectos, impactos do iluminismo ainda sobre os nossos dias, características, a sociedade de antigo regime contra a qual o iluminismo se bateu, as principais marcas desse iluminismo, a Revolução Científica do século XVII, e a gente está se preparando, então, para o nosso segundo momento, que vai ser a análise dos principais pensadores iluministas, junto com as consequências desse pensamento no mundo prático, na vida política, na vida social. Então, por hora, um abraço a todos e nós voltamos na nossa próxima aula, tá certo? Bons momentos e bom estudo. Não esqueça de ler o seu livro, revisar isso tudo no seu livro, ler coisas interessantes, assistir coisas interessantes. Até daqui a pouco.